momento do início de nossa história que ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Um período importante do Brasil, colônia, que deixou fortes influências culturais, principalmente na região Nordeste. Este documentário Expedições vai voltar no tempo e mergulhar nos anos de 1624 a 1654, quando o Nordeste do Brasil, por 3 décadas, esteve sob domínio holandês. No início do século XVII, o Brasil ainda era um território fragmentado, onde as capitanias não tinham muita comunicação entre si. No Nordeste, a capitania de Pernambuco tinha grande importância na produção e exportação do açúcar. O comércio do pau-brasil e, posteriormente, do açúcar, conhecido como ouro branco, era a base da economia no começo de nossa história. Os holandeses, na época neerlandeses, estavam em guerra com a Espanha, que impôs bloqueio comercial aos portos sob o domínio ibérico. A exemplo do que haviam feito no Oriente, com sucesso, os holandeses criaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais para retomar à força o comércio do açúcar produzido na região Nordeste do Brasil. A primeira invasão holandesa ao Brasil foi em Salvador, capital da colônia, na capitania da Bahia, conquistada em 1624. Essa ocupação durou apenas um ano porque a Espanha, aliada a Portugal, enviou uma poderosa armada que expulsou os holandeses. 4 anos mais tarde, os holandeses atacaram mais ao norte, na capitania de Pernambuco, e em fevereiro de 1630 conquistaram Olinda e depois Recife. Iniciaram então a conquista do Nordeste brasileiro, traficando mão de obra escrava e investindo nos engenhos para garantir o sucesso da produção do açúcar. Em 1634, os neerlandeses invadiram a Paraíba, 3 anos depois o Ceará, em 1641 Sergipe e Maranhão. Expandiram-se então para o interior. A fronteira sul do domínio holandês era o Rio São Francisco, no limite com a capitania da Bahia. Em 1637, chega ao Brasil o conde Maurício de Nassau, nomeado pela capitania das Índias Ocidentais para administrar a conquista. Homem culto e liberal, trouxe para o Brasil artistas e cientistas para estudar as potencialidades dessas terras. O Nassau tinha uma visão, porque ele era um homem extraordinariamente culto. A gente às vezes esquece que ele tinha 30 e poucos anos, o Franz Pouso tinha 24, o Eckhout 26, os cientistas que vieram com ele 28. Então ele juntou tudo isso e ele era correspondente do Descartes, era amigo do Huygens, era um homem de uma cultura excepcional, era disparado o fidalgo mais bem nascido a jamais pisar nas Américas. O Nassau tem realmente uma dimensão muito importante.
Nassau era um nobre do período renascentista, apaixonado por letras, ciências e artes. Recuperou a agromanufatura do açúcar e mudou a história da capitania de Pernambuco e do Brasil colônia. Na realidade, o Nassau obedecia a um cidadão chamado Constantine Huygens, que era o grande, foi aquele que orientava, e foi o Constantine que criou a ideia de se fazer uma missão artístico-científica para conhecer o Novo Mundo. E o Franz Post era o pintor da paisagem, como o Eckalt era o pintor dos tipos humanos. E quando o Franz Post chega aqui, ele chega com a missão não para ser o pintor, mas ele seria um documentarista do grande relatório que o João Maurício Nassau-Sieg iria fazer para o governo dele. Então, o que foi que ele fez? Cada região, vamos dizer, hoje seria município, mas cada vila que eles visitavam, o Franz Post ia atrás e ele era o fotógrafo. Desenhava a paisagem tal e qual estão nas suas gravuras. Paralelamente, ele fazia os quadros. E com isso aí, ele se tornou pintor, o primeiro pintor da escola flamenga a documentar a paisagem das Américas. Além de dinamizar a economia com a produção açucareira, Nassau criou um grande núcleo urbano, cultural e científico na cidade Maurícia, ou Recife. O material científico produzido pelo Nassau, que publicou livros importantes, além do Barléus, publicou os livros do Piso, do Margraf, etc., foi por 200 anos o único conhecimento que a Europa culta tinha do Brasil. Quer dizer, no começo do século XIX, ainda se usavam os livros de 1640, 50, que o Nassau tinha, com o material que o Nassau tinha trazido. No período da ocupação holandesa, é escrito o primeiro estudo científico da fauna e da flora das 3 Américas. Que foram feitos por cientistas trazidos na comitiva do Nassau, William Piso e Jorge Margraf, que foram trazidos e pensados pelo Nassau e que constrói o História da Natureza Brasileira, que é nada mais, nada menos, não só o primeiro estudo científico da fauna e da flora do Brasil, do país, mas das 3 Américas. Uma coisa curiosa é que Nassau, a expedição de Nassau, acabou reunindo uma coisa muito mais preciosa, não é verdade, do que simplesmente a moeda, o dinheiro. E conseguiu construir uma riqueza única, que foi a primeira documentação feita nas Américas, da paisagem, dos povos, costumes, não é isso? Isso é uma avaliação que nós podemos fazer hoje, Paulo. Quer dizer, naturalmente, na época, isso parecia secundário. O importante era ele conquistar o açúcar do Nordeste brasileiro para a Companhia das Índias Ocidentais, que pagava ele. Mas você tem toda a razão que hoje o que sobrou foi um privilégio extraordinário para o Brasil. Os Estados Unidos tiveram que esperar mais 200 anos para ter um bom pintor europeu pintando a paisagem deles, privilégio que nós já tivemos em 1640. Eu acho que, por uma série de motivos, que o Brasil era periférico, agora está deixando de ser, dois episódios que eu acho que são fundamentais na nossa história, o Nassau e a vinda da família real, Dom João VI, são excepcionais também em termos da história mundial, são únicos e são extremamente significativos e nunca foram apreciados na sua devida amplitude. O empresário Brenan ficou impressionado com os artistas trazidos por Nassau e decidiu reunir essas obras em seu museu. A maior coleção de Franz Post do mundo está no Instituto Ricardo Brenan, em Recife, que reúne uma vasta coleção de quadros do Brasil colônia, império e obras sobre a ocupação holandesa no Brasil. É uma coleção começada sistematicamente em 1948, quando depois da Segunda Guerra Mundial ele vai à Europa e encontra as armaduras, os cavaleiros. Em determinado momento chamam a atenção dele para Franz Post, que havia pintado a terra de Ricardo e que havia pintado o engenho de açúcar. Então o grande empresário é tocado pela paisagem de infância e passa a ser o maior colecionador de Franz Post do mundo.
Bom, na verdade, essas exposições aqui, abertas ao público, gratuitas, né? Elas são a escola, não é verdade? Uma escola sobre história. Quando o Ricardo pensou em fazer mostrar a sua coleção pessoal aos amigos, ele viu que os amigos eram poucos para ver a coleção dele. Então ele resolveu abrir ao público. E quando ele abre o público, ele sem querer, ele entra num circuito nacional. Ele hoje é o 4º museu em visitação em todo o Brasil. Hoje, o museu tem uma visitação que passa de 12 mil pessoas ao mês e mais de 1.604.000 pessoas em 9 anos de atividade. O Instituto Ricardo Brenan possui uma documentação artística fantástica, porque possui a maior coleção do mundo do Franz Post. Também não é nada mais nada menos que o primeiro pintor do Brasil, da paisagem brasileira, mas o primeiro pintor das Américas. Os cronistas no período da ocupação holandesa vão ter também um peso dentro da historiografia brasileira, tanto quanto os pintores. Sem dúvida, quer dizer, na primeira leva, tanto o Eckalt quanto o Franz Post são artistas milagrosamente talentosos para 2 rapazes que foram pinçados na última hora para uma expedição. O Franz Post tem uma variação de qualidade na produção dele que fez com que ele demorasse mais tempo para ser reconhecido como um grande artista. O Eckalt tem um problema que é o fato dele ser sempre visto como um pintor etnográfico e aí fica aquém, quer dizer, ele não entra no trilho principal da apreciação da arte do tempo dele. Está mudando. Tá? Hoje em dia ele já está sendo entendido como um grande artista independente do que ele está pintando. Nós tivemos muita sorte de ter um Debré, que é um artista de uma qualidade excepcional, o Tonet também, que era um artista membro do Instituto da França. O Guendas, né? O Guendas também, grande artista. Então, o Brasil tem pelo menos 5 grandes artistas, gente que não só deixou registros importantes, como também fez do Brasil obras de arte de grande qualidade e de grande significado até internacional. É até uma situação um pouco curiosa, porque a gente sabe pouco sobre o Franz Post, mas tem a cara dele pelo maior retratista da época, que era o Franz Hals. O Franz Post e o Eckalt seriam os 2 grandes artistas que o Nassau traz. Para eles, o que eles precisavam era se desincumbir do que o Nassau esperava deles. Do Franz Post, o retrato das paisagens e dos mapas, enfim, ele podia ajudar nisso. E o Eckalt tinha que retratar as populações, os animais e a flora. Esse registro da dança dos É tapuias um deslumbramento. é magnífico, não é? Imagine uma cidade que no começo da história de nosso país, no início do Brasil colônia, recebeu um grande plano urbanístico, com palácios e imensas pontes por cima de canais. Essa cidade é Recife, que durante a ocupação holandesa, no século XVII, se transformou num grande polo econômico da América do Sul. Do Nordeste brasileiro, os holandeses não conseguiram fortificar Olinda, cidade sobre colinas. Estabeleceram-se então na Baixada, na vila de Recife.
passado da singela vila portuguesa de Recife foi rapidamente alterado. Recife, capital pernambucana à beira-mar, colonizada por portugueses e holandeses, é conhecida como a Veneza brasileira. Essa presença neerlandesa ainda permanece no seu imaginário também, claro, por conta de que os primeiros traços urbanísticos do que é o Recife histórico foi dado pela essa mudança do centro político comercial que era Olinda para o Recife. Com o incêndio e com a invasão holandesa a Pernambuco, Olinda é incendiada e o Recife já era um grande porto do Atlântico Sul e torna-se um grande centro político da capitania de Pernambuco. Maurício de Nassau revolucionou a vida da capitania de Pernambuco com uma ousada reforma urbanística no Recife, criando a cidade Maurícia. Essa aqui é a Ponte Maurício de Nassau, construída em 1643, a primeira ponte desse gênero construída em toda a América Latina. Sabe-se que a preservação da memória continuou das Américas continuou presente e veio a mexer no inconsciente coletivo do povo pernambucano. Curiosamente, Nassau daqui não é visto como um invasor, é visto como alguém que influenciou e contribuiu, até muito mais do que ele contribuiu, para a história de Pernambuco. Maurício de Nassau havia concedido liberdade religiosa na região, o que permitiu a fundação em Recife da primeira sinagoga do continente americano. Os holandeses eram predadores, os holandeses queriam só retirar as riquezas, mas eles traziam uma certa tolerância, tanto que veio também uma população judia importante, que foi inclusive a base depois dos judeus que foram para Nova York. Quer dizer, havia toda uma abertura que os portugueses naquela época não tinham. Os portugueses eram beatos, eram ainda saudosos do passado brilhante. O que você destacaria como mais impressionante, tanto da parte de pintura em si, da arte em si, né, desses grandes holandeses, mas também do ponto de vista do registro científico? O que você destacaria no que você já conseguiu reunir? Olha, as duas coisas estão muito ligadas, quer dizer, mas no caso, por exemplo, da série de Naturezas Mortas do Eekhout, eu te confesso que vê-las juntas, as 12 juntas, foi um dos maiores impactos em termos de arte que eu tive na minha vida. Quer dizer, impacto estético. A composição é tão brilhante, ao ar livre, em cima de um parapeito, a maneira que são distribuídos os elementos. É impressionante que a história da arte do século XIX, porque os quadros estavam meio escondidos na Dinamarca, não tenha se dado conta da importância relativa excepcional. Mas isso está mudando, que tem essa série de quadros. Os quadros de Eekhout permaneceram durante muito tempo em acervos da Dinamarca sem que tenham recebido a devida atenção. Já Frans Post teve uma parte de seus grandes quadros destruídos com a retomada portuguesa de Recife. O registro feito por esses talentosos artistas durante a ocupação holandesa dá uma dimensão do que foi o trabalho desenvolvido aqui por Maurício de Nassau. Pena é que, no caso do Frans Post, os 18 quadros, as paisagens que ele pintou para decorar o museu, o Palácio do Nassau, só 7 sobreviveram. Se os 18 tivessem permanecido juntos, o impacto deles teria feito do Frans Post um artista já quer dizer, muito famoso, muito mais cedo, entendeu? Só os 7 que sobraram, que eu consegui reunir quando eu fiz a exposição no Louvre, do Frans Post, já causaram um impacto excepcional. Em 1644, após Maurício de Nassau ser chamado de volta à Europa, os novos administradores holandeses implementaram uma linha mais rígida de cobrança de dívida aos senhores de engenho do Nordeste. Esse arroxo econômico gerou descontentamento em toda a sociedade local. A
consequência imediata foi a chamada Insurreição Pernambucana, com forças lideradas por senhores de engenho, pelo afrodescendente Henrique Dias e pelo indígena Felipe Camarão. As lutas para a expulsão dos invasores se intensificaram em 1645 e uma grande liderança foi a de Antônio Teixeira de Melo. A Espanha se separa de Portugal, mas forma uma aliança para expulsar os holandeses do Brasil. As batalhas no Monte dos Guararapes marcaram o término da aventura holandesa no Brasil. A rendição foi assinada em janeiro de 1654. Queria que você falasse, Pedro, desse trabalho fascinante de investigação e de registro da presença holandesa no Brasil. Paula, o meu envolvimento com a presença dos holandeses no Brasil foi, sobretudo, a pesquisa que eu fiz com minha mulher Bia durante 12 anos, em que nós levantamos todos os quadros conhecidos do Franz Pouso, que estão distribuídos por coleções particulares do mundo inteiro, museus. Muitos estão no Brasil, mas muitos também estavam esquecidos em coleções pequenas. E nós tivemos o privilégio de poder reunir toda essa informação e fazer esse catálogo completo da obra do Franz Pouso no Brasil. E a Bia depois teve a oportunidade também de organizar e ser a curadora de uma exposição do Franz Pouso no Instituto Brenan, em que ela montou a exposição permanente. E eu tive também a oportunidade de fazer a curadoria de uma exposição do Franz Pouso no Museu do Louvre, que também fizemos o catálogo completo da obra do Eckalt, que é a obra de uma pesquisadora americana, Rebecca Parker-Brennan, mas nós a encorajamos a transformar um primeiro estudo num catálogo raisonné, como se diz, que é um catálogo completo. O que eu te diria é o seguinte: claro que há grandes momentos na obra dos dois, mas é essa conjunção inacreditável de ter ocorrido uma missão para o Nassau ter a cultura para entender a oportunidade que ele tinha, que era muito mais do que militar e econômica, era uma oportunidade cultural excepcional, e nós temos tido esse privilégio, muito antes de qualquer coisa semelhante nos Estados Unidos. Dá uma noção, porque a gente costuma achar que os Estados Unidos tiveram mais sorte ou começaram antes da gente. Não, nós tivemos muita coisa que aconteceu muito antes de lá. Que não foi divulgada. E que não foi divulgado por uma série de motivos, que aconteceu aqui. Mas não há dúvida que a oportunidade, a sorte do Brasil nesse momento de ter uma documentação da sua natureza, da sua realidade, da sua paisagem, da sua população, da sua flora e da sua fauna, por artistas e cientistas excepcionais como os que o Nassau trouxe, nunca vai ser exagerada. Então, nunca se dirá o suficiente o quanto o episódio da vinda do Maurício Nassau é excepcional em termos da história mundial. O período de Maurício de Nassau no Nordeste é conhecido como a Idade do Ouro da ocupação holandesa no Brasil. A rica documentação de nossas terras e povos é um registro precioso feito quase 4 séculos atrás, que ficará para sempre. Um testemunho de um momento de nossa história conhecido como o Brasil holandês.